pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo comparativo. Hoje nós vamos comparar duas Bíblias específicas. Vamos comparar Bíblias que trabalham a apologética. É isso mesmo, a apologética cristã, ou apologia cristã, né? Então vamos comparar a Bíblia de estudo apologética com apócrifos com a Bíblia de estudo apologia cristã. Duas ferramentas diferentes, apesar do nome bem parecido. Uma é publicada pelo IPC e a outra publicada pela CPAD. Vamos mostrar as características de cada Bíblia, vamos mostrar o que cada Bíblia traz de recurso para o nosso auxílio no estudo da Palavra de Deus. E no final a gente vai dar a opinião qual dessas duas ferramentas é melhor, tá bom? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Vá na descrição desse vídeo, tem o link de todos os canais parceiros e eu tenho certeza que vocês serão muito edificados através do conteúdo do nosso canal. Então vamos deixar de conversa e vamos para a comparação da Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos com a Bíblia de Estudo Apologia Cristã da CPAD. Então pessoal, aqui nós estamos com as nossas duas Bíblias de hoje, a Bíblia Apologética com Apócrifos e a Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Apesar de as duas Bíblias elas possuírem um nome bem parecido, né? Elas vão trabalhar a apologética ou apologia cristã de uma forma um pouco diferente. Então, muita gente pergunta para mim, João, qual dessas duas é melhor? Nós vamos falar no final do vídeo qual é a melhor entre as duas. Mas são duas Bíblias que vão trabalhar de formas específicas. Então, se você puder ter as duas Bíblias, vai te agregar e muito, tá bom? Então vamos fazer aqui algumas comparações. Eu vou começar pela Bíblia apologética com apócrifos. Vou pegar a Bíblia Apologia Cristã e vou deixar ela aqui de lado. Bom, é uma Bíblia muito bonita, olha só, uma capa, uma imitação, é uma capa meio assim, não é brochura, tá? É tipo um emborrachado, uma capa muito bonita. Olha só, as letras em baixo relevo, hot stamp dourado. Ela tem uma fitinha de marcação de página. Essa aqui é a última edição, porque alguns anos atrás nós tínhamos a Bíblia Apologética. Então a Bíblia Apologética ela não tinha os apócrifos. Essa versão, ou essa edição, ela vem com os apócrifos. Então a primeira edição, a versão antiga, ela não tinha os apócrifos. Essa aqui já tem esse recurso a mais e é a Bíblia que eu possuo, tá bom? Olha só. A gente tem aqui uma folha de rosto, duas folhas de rosto, na verdade. Bíblia Apologética com Apócrifos, Antigo e Novo Testamento. A tradução dessa Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia Apologética, ela tinha a tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel. Já essa Bíblia aqui, que é uma nova edição atualizada, ela tem a tradução João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Ficha catalográfica, como eu disse para vocês. Então, o texto é da Imprensa Bíblica Brasileira, IBB. É a versão de 1997. O interessante é que essa aqui é a primeira edição, né, de 2015 e também a primeira reimpressão. Aqui a gente tem alguns estudos, né, falando um pouquinho a respeito do IPC que organizou essa Bíblia, tá? Então, inicialmente, vocês vão encontrar isso. Ela está um pouquinho amassada aqui, é uma Bíblia que eu já usei bastante. Aqui o prefácio, a terceira edição ampliada. Então, essa aqui é a terceira edição. Um prefácio, a segunda edição, né? E depois a gente vai ter alguns recursos para mostrar como utilizar os recursos da Bíblia apologética. Então, aqui nós temos introdução aos livros, os livros apócrifos, notas de estudo. Temos mais informações, olha só, uma Bíblia com muito conteúdo para trabalhar especificamente na parte de apologética. Os símbolos utilizados nas notas da Bíblia apologética com apócrifos. É interessante a gente se ater a esses símbolos, porque nós vamos encontrar em praticamente todas as páginas desta Bíblia. Então aqui a gente tem como se fosse um martelo, né, resposta apologética. Aí a gente tem catolicismo romano, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, mormonismo, testemunho de Jeová, espiritismo kardecista,
E olha só, mais vários outros símbolos que te levam a estudos lá nas notas de rodapé que refutam essas seitas ou heresias que essas seitas proclamam, tá bom? Então aqui a gente tem a leitura em um ano, né? Praticamente todas as Bíblias, boa parte das Bíblias possui, o índice dos livros da Bíblia, e aí nós entramos no texto bíblico, tá bom? Então vamos parar por aqui e vamos agora para a Bíblia Apologética, a Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Deixa eu colocar a outra Bíblia aqui do lado. Eu tenho na versão capa dura, eu comprei numa promoção na CPAD Portas Abertas, mas vocês encontram também numa capa de luxo. Como é uma Bíblia que eu deixo só aqui em casa, então para mim foi mais do que suficiente. A gente tem aqui aquela parte da dedicatória, primeira e segunda folha de rosto, primeira edição de 2015, ficha catalográfica, lembrando que no caso da Bíblia Apologética com Apócrifos, ela foi organizada por brasileiros. Já a Bíblia de Estudo Apologia Cristã é uma Bíblia traduzida, então as notas e os recursos pertencem à Roman Bible, né, que é a Bíblia Roma, né, o pessoal lá dos Estados Unidos, inclusive, que organizou os estudos Roma, né? Então, os estudos dessa Bíblia também foram organizados por essa equipe. Aqui um prefácio à edição brasileira. Prefácio à tradução, ela leva a tradução Almeida Revista e Corrigida, quarta edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Os colaboradores dos recursos desta Bíblia. A gente tem aqui também os artigos apologéticos que nós encontramos ao longo do texto. Isso é muito legal, olha só, são vários artigos, vários mesmos. Notas sobre distorções das escrituras, vocês vão encontrar ao longo do texto bíblico várias notas com relação a isso. Então esses são os recursos. A gente tem aqui alguns colaboradores, temos os mapas, tá? Os outros colaboradores dos estudos. E no começo a gente tem um estudo sobre o plano da salvação, que é apologética. A gente tem muitos estudos no início, né? A Bíblia apologética não tem. Como a apologética mudou a minha vida, Cristo, o cumprimento da profecia, escrevendo a história como antes e agora. Olha só, isso aqui vai te dar um panorama bem legal da Bíblia, os números da Bíblia. Olha só, a gente tem vários recursos, cronologia dos reis de Israel e Judá. E aí nós entramos no Antigo Testamento, tá bom? Então, os recursos iniciais da Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Vamos deixar ela aqui de lado e vamos voltar agora para a Bíblia Apologética com Apócrifos. Vamos aqui dar uma analisada no texto bíblico. Bom, a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos, né, do IPC, possui introduções a cada livro. E as introduções são divididas em título, autoria e data, assunto, ênfase apologética, que vai trabalhar uma defesa da autenticidade do livro. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E aí nós entramos no texto bíblico. Eu quero chamar a atenção para alguns recursos nas páginas onde nós encontramos o texto bíblico. Olha só, texto bíblico em 2 colunas, como vocês já perceberam. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para estar mostrando para vocês, para facilitar. Então, olha só, texto bíblico em 2 colunas. Verso embaixo de verso. E abaixo nós encontramos notas de rodapé. O interessante é que essas notas de rodapé, muitas das vezes, elas trabalham versículos específicos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Vocês lembram aqueles ícones que nós encontramos lá atrás no índice? Esses ícones vão estar presentes aqui nas notas de rodapé. Olha só, a gente tem aqui uma torre, e aí a gente tem aqui qual é a refutação que a nota vai trabalhar, a nota de estudo. Então, o versículo 1 do capítulo 1 vai trabalhar uma refutação contra os testemunhos de Jeová e unicismo, que nega a doutrina bíblica da Trindade
A gente tem uma outra nota de refutação aqui da ciência cristã e também do raelianismo. Então a gente tem 3 notas. E abaixo, vocês lembram lá o martelinho? Uma resposta apologética, fazendo uma defesa da ortodoxia cristã contra as seitas que usam esse verso para poder fundamentar as suas heresias, tá bom? Então é desta forma que essa Bíblia vai trabalhar. Então ao longo do texto, é interessante que, olha só, a gente encontra uma quantidade enorme de notas de estudo. Então essa Bíblia, a função dela é te dar conteúdo para poder refutar heresias que as seitas, né, ou as religiões aí que existem, né, as diversas religiões não cristãs ou até pseudo-cristãs, elas usam usa o próprio texto bíblico para fundamentar os seus ensinos. E aqui vai te dar um estudo dentro da Bíblia para poder refutar essas heresias que as seitas usam com base no texto bíblico, tá bom? Então é uma Bíblia que tem esse objetivo. Olha só, a gente tem aqui o ceticismo, né? Eu vou ler alguma coisinha mais para frente aqui para vocês terem um entendimento, tá? As notas são bem exaustivas, eles usaram bastante referências bíblicas, às vezes eles recorrem ao original, às vezes eles recorrem também fazendo uma exegese muito bacana. Então, não é achismo, né? É uma defesa viva da fé para poder fundamentar a nossa ortodoxia cristã e defender a ortodoxia cristã e, claro, refutando aí as seitas e heresias, principalmente as heresias que essas seitas propagam utilizando o texto bíblico, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Todos os livros vão possuir uma introdução, autor, confiabilidade do livro de Gênesis e mitos antigos, né? Então eles trabalham também dentro da introdução a defesa e a autenticidade de cada livro, assim como faz a Bíblia apologética com apócrifos. Texto bíblico também dividido em 2 colunas, verso embaixo de verso. Tá? Aqui tem uma característica, né? O nome do livro e o número do capítulo aqui na lateral, que facilita na hora da procura. Apologética com apócrifos. O nome do livro e o número do capítulo está aqui na parte central. Essa Bíblia ela tem referências cruzadas, a apologética cristã não tem. A apologética com apócrifos, perdão, não tem. E o detalhe é que também ela possui notas de estudo abaixo do texto. Ela tem alguns recursos também, por exemplo, quando você, ao longo do texto, encontra esses quadros, né, um quadro com o título Distorção das Escrituras, geralmente eles mostram uma seita ou uma religião pseudo-cristã ou não cristã que utiliza um verso ou uma passagem para fundamentar a sua heresia. Nós vimos nas notas da apologética com apócrifos esse recurso. Nesta Bíblia especificamente, a gente encontra ao longo do texto. Abaixo das notas do texto bíblico, a gente tem notas de estudo. Tá? E também ao longo do texto nós vamos encontrar artigos apologéticos. Os dias de Gênesis devem ser interpretados literalmente? Então aqui te traz um estudo. Então vocês percebem que são Bíblias que trabalham de forma diferente. Tá? Elas não têm assim o mesmo... Uma trabalha, na verdade, focalizando ou priorizando a questão da refutação de seitas e heresias. Já essa Bíblia, as notas de estudo, vai te ajudar a explicar passagens difíceis, muitas das vezes, ou então fazer uma defesa da ortodoxia cristã. Essa parte aí de refutar seitas ou heresias, vocês vão encontrar aqui nas Distorção das Escrituras ou nos artigos, tá bom? Então, olha só, a Bíblia, uma letra tamanho até confortável, olha só, vários artigos, eu estou passando aqui ao longo do texto, vocês encontram vários artigos. Por exemplo, Gênesis 4:19, né? O texto tem aqui um versículo e aí eles vão trabalhar distorção nas escrituras. Os Mormons citam, deixa eu dar um zoom aqui, os Mormons citam este versículo e as suas próprias escrituras, né, doutrinas e conceitos, para justificar a poligamia. Todavia, a poligamia veio existir somente depois do pecado no jardim.
A ordem da criação determina que o homem esteja unido a uma só esposa, entre outros versículos que ensinam a monogamia. Se inclui Provérbios, Malaquias, Marcos, 1 Timóteo, Tito, lá em 1 Coríntios também, embora haja exemplos de poligamia no Antigo Testamento, eles não receberam a aprovação de Deus. Então aqui tem um estudo com relação a isso, já que os mormons defendem a poligamia. Os versos abaixo não vão trabalhar essa questão de refutar a seita e heresia. Os versos, os comentários, nas notas de rodapé, eles estão aqui para poder te ajudar na questão de defender a verdade que o texto está apresentando, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aqui que vai te ajudar a entender isso que eu estou falando. Então, agora eu entrei aqui no Evangelho de Lucas para mostrar para vocês como funcionam as notas de rodapé dessa Bíblia. Essa Bíblia, no caso a Bíblia apologética com apócrifos, não possui aqueles artigos que a apologia cristã possui, tá? Ela não tem. Ela vai trabalhar a questão das notas de rodapé. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus disse, em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus falando aí, Lucas falando a respeito de Jesus quando ele apareceu aos discípulos. Aí a gente tem aqui uma nota, as testemunhas de Jeová, elas afirmam que são as únicas que obedecem à ordem bíblica de pregar de casa em casa, e por conta disso frequentemente nos perguntam quando surge a oportunidade para sermos cristãos, porque não saímos de casa em casa pregando o evangelho, já que possuímos a verdade. E aí tem uma refutação com relação a isso. Então essa Bíblia vai trabalhar isso, tá? Que a gente tem aqui a refutação, vocês podem pausar o vídeo para poder ler essa refutação. Então essa Bíblia trabalha dessa forma, a Bíblia apologética com apócrifos, dessa forma que essa Bíblia vai trabalhar. A Bíblia apologética com apócrifos, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente tem aqui um estudo sobre os livros apócrifos, inclusive os apócrifos do Novo Testamento, tá? Então um estudo bem legal antes de entrar aqui no Novo Testamento. A introdução ao livro, todos os livros possuem, e aqui nós entramos no texto bíblico. A Bíblia de Estudo Apologia Cristã não possui estudos entre os testamentos, e aí nós já entramos aqui no Novo Testamento. Ela segue esse padrão, tá, pessoal? Olha só, introdução, autor, data e temas. Então aí já entramos aqui no texto bíblico. Um diferencial é que a Bíblia Apologia Cristã possui referências cruzadas. Já a apologética com apócrifos não possui referências cruzadas. O tamanho da letra é muito parecido. Eu vou pegar as duas aqui e vou colocar lado a lado. Olha só, o tamanho da letra é bem parecido. Parece que a letra da Bíblia de Estudo Apologética com apócrifos é um pouquinho maior. Mas é uma letra muito parecida. O tamanho das notas de rodapé também, muito parecida, mas a letra da apologética com apócrifos é maior, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui do lado. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa comparação. Como eu disse para vocês, quais são os recursos da Bíblia Apologia Cristã, que é essa Bíblia aqui da CPAD, tá? Texto bíblico em 2 colunas, notas de rodapé que vão trabalhar a defesa e a autenticidade dos versos, alguns artigos de cunho apologético. O Novo Testamento cita o Antigo Testamento de uma forma equivocada, então tem um estudo com relação a isso, sempre focando na defesa do texto bíblico, tá? E também vocês vão encontrar ao longo do texto bíblico, deixa eu ver se eu acho aqui no livro de Mateus, a gente tem aqueles estudos, distorções das escrituras. Olha só, Mateus capítulo 17, a gente tem aqui um estudo que aí sim vai trabalhar a questão de refutar seitas e heresias. Já a apologética com apócrifos, do IPC, ela já trabalha de forma um pouco diferente. As notas de estudo vão focar na refutação de seitas e heresias. Por exemplo, olha só, Mateus capítulo 1, versículo 6, os adeptos do nome Yehoshua e suas variantes
usam esse verso para poder fundamentar as suas heresias. Aí vem uma resposta apologética, que é um estudo, olha só, um estudo bem completo, inclusive citando numerologia também, citando aqui os originais, para fazer a defesa do texto bíblico, dizendo que esse texto em si não dá para usar para poder fundamentar essa heresia. Tá bom? Então, são duas ferramentas distintas, como vocês observaram, e vão trabalhar juntas nesta defesa da fé, que envolve também não só defender a ortodoxia, a sã doutrina, mas também a refutação de seitas e heresias. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Apologia Cristã e eu quero mostrar para vocês aqui uma nota de estudo para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui em Gálatas capítulo 3, de número 17, Paulo ele fala o seguinte: mas digo isto, que tem sido testemunho anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Tem aqui uma nota de estudo, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar. Olha só que nota interessante. Não existe problemas cronológicos entre Gênesis 15, 13 e Êxodo 12, 40, né? Lá em Gênesis 15, 13, 400 anos e Gênesis 12, 40, 430 anos. Então, olha a explicação. O número 400 poderia facilmente ser um número arredondado, ao passo que a resolução antiga dos rabinos judeus é de Gênesis 15, 13, fala do cativeiro de Israel no Egito, e no Êxodo 12, 40, fala do intervalo de tempo maior desde a entrada de Abraão em Canaã até a saída de Israel do Egito, liderados por Moisés. Por conseguinte, esse número intervalo inclui os 30 anos adicionais. Olha, é a defesa do texto. Então, vocês percebem que a Bíblia de Estudo Apologia Cristã vai trabalhar numa defesa do texto. Agora eu estou com a Bíblia apologética com apócrifos. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Paulo diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Abaixo nós temos uma nota, olha só, e um ensino aí do adventismo do sétimo dia, né? Eles ensinam que a lei moral, que acredita ser os 10 mandamentos, é a eterna lei de Deus, e que a lei cerimonial consiste em preceitos, holocaustos, ofertas, formalidades sacerdotais, rituais do santuário, festas anuais, luas novas, abluções, manjares, sábados. E aqui tem uma resposta apologética, olha só. Ao contrário do raciocínio dos adventistas, a Bíblia ensina que há uma só lei que consiste em 613 mandamentos do livro da lei, ou Pentateuco, né? Então, o legislador dessa lei é Deus, devido ao fato de ter sido entregue a Israel por meio de Moisés. Essa lei às vezes é chamada lei do Senhor. Então tem um estudo, né? No texto em referência lemos: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Aí a gente tem aqui: como podemos constatar, a Bíblia não afirma que é maldito aquele que não guardar os 10 mandamentos, mas aquele que não guardar tudo que está escrito na lei de Moisés, né? No livro da lei. Mas isso se tornou uma impossibilidade, porque, como o próprio apóstolo prossegue dizendo, é evidente que pela lei ninguém é justificado. Dada a impossibilidade de se guardar todos os 613 mandamentos, a Bíblia declara que a lei nos serviu de aio, mentor de crianças, para nos conduzir a Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Então aí te leva a um outro comentário lá do versículo 24. A gente vai lá no versículo 24, capítulo 3, né, versículo de número... Aqui tem uma resposta apologética, que também vai trabalhar isso, né, a referência aqui do Gálatas 3, versículo 24. Então é muito interessante a forma como a Bíblia apologética trabalha essa questão, te ensinando a refutar, né, seitas, heresias e tudo aquilo que eles fundamentam, baseado, segundo eles, nas Escrituras. Bom, pessoal, aqui nós chegamos ao final de Apocalipse, capítulo 22. Encerramos a parte do texto bíblico. Recursos extras. A gente tem uma concordância bem bacana, olha só, 3 colunas, uma concordância bíblica. Uma
concordância bem exaustiva, né? Olha só a quantidade de páginas que essa concordância tem. Olha só, concordância bem completa. Depois a gente tem um índice, esse índice te ajuda a procurar não só temas, mas também nomes de pessoas, lugares, que te dá, por exemplo, Acasias, página 570, 618, 27, que vão trabalhar a questão de Acasias. Agnóstico, 1448, vai trabalhar esse tema, então é um índice remissivo, tá bom? Em seguida a gente tem uma bibliografia comentada sobre apologética, te mostrando outros livros que vão trabalhar isso. Depois a gente tem um conjunto aqui de recursos, né? A gente tem aqui diagramas que vão trabalhar a questão dos apologistas. Olha só, descobertas arqueológicas, os manuscritos do Antigo e Novo Testamento, comparação entre movimentos religiosos, isso aqui é muito legal, cronologia dos reis de Judá e Israel, comparação das religiões do mundo, e aí depois a gente tem aqui uma parte de notas para vocês fazerem suas anotações. Então, esses são os recursos da Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Eu quero mostrar para vocês aqui a questão dos recursos da Bíblia apologética com apócrifos na parte final. E são muitos recursos, olha a quantidade. Então aqui a gente encerra o texto bíblico, Apocalipse 22, e aí entramos nos recursos. Olha só, a gente vai ter os livros apócrifos do Antigo Testamento, em seguida a gente tem um glossário, a gente tem os credos históricos, tomos, né, e também aí outros credos, os patriarcas, heresiarcas, temos estudos sobre seitas e heresias. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa, olha só. A gente tem muito recurso ao final, então é um diferencial dessa Bíblia. Como vocês percebem, a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos tem muito mais recursos que a Bíblia Apologia Cristã, né, que é uma Bíblia aí. Antigamente ela chamava Bíblia Defesa da Fé. A gente tem aqui um breve estudo sobre os apócrifos do Antigo Testamento e nós vamos encontrar os apócrifos do Antigo Testamento que estão presentes nas Bíblias católicas, nesta Bíblia aqui. Olha só, a gente tem aqui a introdução a cada apócrifo com uma ênfase apologética e as notas, inclusive lá na ênfase apologética, vão mostrar os problemas que esses apócrifos possuem e o porquê eles não são considerados canônicos, tá bom? Então, tem toda uma ênfase, uma explicação apologética te mostrando por que esses livros têm problemas. Então, aqui, além de você ter contato com os apócrifos, você vai aprender o porquê eles não são considerados canônicos. Em seguida, nós temos um mini glossário com algumas palavras que talvez você não saiba o significado. Credos históricos, um estudo trazendo todos os credos que fundamentaram a ortodoxia cristã. Isso é muito interessante. Em seguida, a gente tem alguns documentos, né, também, que fundamentaram isso. A gente tem um estudo aqui dos patriarcas, ou seja, os pais da igreja. Então, um estudo aqui, na verdade, é como se fosse uma biografia, tá bom? E também os heresiarcas, aqueles que no começo da igreja fundamentaram heresias aí que até hoje influenciam muitas pessoas, inclusive aqui a gente tem uma informação sobre Pelágio. Um quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos em defesa da trindade da pessoa de Cristo. A gente tem um estudo aqui sobre a reforma protestante, isso é muito interessante também, inclusive as 95 teses de Lutero estão aqui presentes, como vocês percebem. Uma cronologia das principais confissões protestantes. Então a gente tem aqui alguns catecismos, né? Chegando até a Confissão de Westminster. Um estudo sobre hermenêutica, isso aqui é importantíssimo, porque muitas das vezes heresias surgem por uma hermenêutica errada, uma interpretação bíblica errada muitas das vezes, né? Textos sem contexto são pretextos para a fundamentação de heresia. Então tem um estudo aqui sobre hermenêutica, para que a gente possa interpretar o texto bíblico de uma forma correta. Um estudo também que vai te ensinar como identificar uma seita. Isso aqui é muito legal, porque traz, inclusive, os tipos de seitas que nós temos e também algumas caracterizações, né? As seitas, muitas das vezes, adicionam, subtraem, multiplicam ou dividem, muitas das vezes,
coisas que a palavra de Deus nos mostra que são verdades e eles acabam deturpando o texto bíblico. Então aqui tem um estudo, diferença entre seita e a igreja verdadeira, tá? Tem aqui o frágil alicerce das seitas, então é muito estudo. Olha só, tem cada ponto aqui bem dividido, a salvação nas várias religiões, vai te dar um estudo muito completo. Então a Bíblia de Estudo Apologética Cristã é um manual, é uma mini enciclopédia apologética, não é só uma Bíblia de estudo. Então o histórico das religiões não cristãs, olha só, a gente tem aqui várias religiões, inclusive algumas religiões aí que são mais antigas do que a roda. A gente tem o histórico das seitas brasileiras, inclusive as religiões que são consideradas seitas aqui do Brasil, que surgiram aqui, né? Então a gente tem muita coisa. No final a gente tem aqui um vocabulário grego, então tem um estudo também do idioma grego para a gente entender e conhecer mais ou menos como funciona o grego. Uma bibliografia, aliás, a gente tem aqui um estudo sobre a confiabilidade do Novo Testamento. Olha só, tem aqui um confronto doutrinário também, isso aqui é muito legal. Uma bibliografia ortodoxa recomendada, vários livros para você estar estudando dentro da ortodoxia, uma bibliografia heterodoxa também para você fazer a sua apologética, sobre diversas religiões, seitas que existem, inclusive sobre aqui os testemunhos de Jeová. Tem aqui também um índice remissivo, isso aqui é muito bom, por exemplo, você quer estudar sobre o sono da alma, pensamento aí adventista. Então aqui tem a referência bíblica que eles utilizam e lá você vai encontrar um estudo para refutar isso, tá bom? Então esse índice remissivo aqui é uma ferramenta de extrema importância. Depois a gente tem também uma concordância bíblica muito exaustiva, assim como a concordância da Bíblia Apologia Cristã, como vocês percebem, eu só vou passar aqui. E no final a gente tem alguns mapas, diagramas e gráficos, né? As religiões do mundo, protestantismo no mundo. Então, olha só, os evangélicos no Brasil, dados de 2010. Então a gente pode até dobrar esses valores, a gente já está em 2020. As denominações evangélicas do Brasil. Então são gráficos muito interessantes para você conhecer ainda mais das religiões em todo o mundo. A parte de anotações. E aí nós encerramos o recurso, ou os recursos da Bíblia Apologética com Apócrifos. Fizemos aí a comparação dessas duas ferramentas. Qual das duas é melhor? A Bíblia Apologética com Apócrifos é mais completa na questão de não só defender a fé, mas também refutar seitas e heresias. A Bíblia Apologia Cristã, da CPAD, ela é muito boa para te ajudar a defender a ortodoxia e a verdadeira interpretação do texto bíblico. Então, as duas ferramentas trabalham juntas. Eu, particularmente, acho a Bíblia Apologética com Apócrifos muito mais completa, mas a Bíblia Apologia Cristã tem esse diferencial de te ajudar a defender a ortodoxia bíblica dentro do texto bíblico, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser.